Chegamos na tela do nosso Link Esporte Clube, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para falar de muita coisa que aconteceu a segunda-feira dos campeões, é isso mesmo, segunda-feira de estaduais decididos, a pancadaria cantou, parabéns Charles do Bronx, campeão do UFC mais uma vez, não era do que você estava pensando, o Charles do Bronx é campeão do UFC, parabéns, esse final de semana mais um cinturão conquistado. Cinturão BMF, né? Foi demais, né? Mais uma vez, o maluco provocou ele pra caramba, tomou, ele foi uma piaba do Max jeito... Holloway. Vixe, mas o que tomou foi brincadeira. Quem tomou também, parecido, foi o Lianco, né? O que apanhou o Lianco é um negócio impressionante, nós vamos falar sobre isso também. Eu nunca vi o Cássio tão transformado na vida como eu vi esse final de semana. Ancelotti, olho no Caio Jorge. Depois de ontem, o Caio Jorge tem que estar na seleção, certo? Porque imagina aquilo tudo no Otamendi, já pensou? Aquilo tudo ali no Dybala. Também te tomou entortado esse fim de semana, que tá sentado até agora, coitado. Seguinte, brincadeiras à parte, nós teremos já definidos, então, a maioria dos campeões estaduais saíram nesse final de semana, né? Ainda tem estadual rolando, que vai acabar mais pra frente. Aí tem campeonato que acaba em maio, quase, né? Chegando em maio, inclusive, que o calendário é mais estendido. Mas nós temos que falar deste Palmeiras, torcedor palmeirense. Faça a sua fila e peça as desculpas, tá? Para o Abel Ferreira, para o Murilo, para o Maurício. Ninguém vai falar que o Arias não jogou nada ontem, mas tudo bem, né? Tem licença poética, né? Custou caro, então tem que ter paciência. Vai ter fila de desculpa aí para boa parte desse elenco que eu falei desde dezembro que seria campeão paulista aqui mesmo. Fui xingado. Teve palmeirense, inclusive, torcendo pro Palmeiras não ser campeão para poder me contrariar, mas não adiantou. O Palmeiras foi campeão paulista mais uma vez. É o 11º título de Abel Ferreira no comando do Verdão. E mais uma vez mostrando que tem o grupo na mão. A torcida voltou a cantar a música dele. E essa música que não deveria ter perdido. A gente vai discutir muito sobre isso. Mas antes, eu vou apresentar os meus convidados. Hoje eu vou começar com ele, que eu não via há muito tempo. Um cara que eu conheço há mais de 10 anos aqui. E um dos caras que me deram a oportunidade de narrar num rádio a primeira vez na vida foi esse cara, dono presidente da Sportsnet há muitos anos. A culpa é dele? A culpa é dele, então? de vocês me aguentarem, me aturarem aqui, é muito por conta desse cara chamado Fernando Alves Firmino, o professor Fernando Alves Firmino, dono, presidente da Sportsnet, a web rádio mais consolidada aí da internet do Brasil e no esporte também. Quero agradecer demais a sua presença, professor. Boa tarde a todo mundo. Lembrando que dia 10 de maio faz 26 anos o Sportsnet. Só pra ter uma ideia, né? Completa 26 anos. E ainda tem esse jogo salvo, hein? É? Você narrou, eu tenho. Tá no vendo? arquivo lá. Tá no arquivo. Ó, hoje, pelo menos eu tenho palestrinos presentes para estar melhor aqui. Não querendo falar nada. Ó, você sabe que tem um negócio engraçado, porque é assim... O Abel, eu considero ele assim, é um cara inteligentíssimo. Sim. É inteligentíssimo por uma característica. E isso eu aprendi uma vez, quando eu fiz o meu curso de treinador, eu fiz estágio com o Felipão e com o Candinho. E os dois me ensinaram uma coisa que assim, o segredo de todo treinador é saber ouvir sua comissão técnica. Treinador que não ouve comissão técnica tá fadado ao fracasso. E a gente vê vários, a gente vê Sampaoli, né? Que eu não sei por que pintam tanto esse cara de ouro. Superestimado. Eu acho um treinadorzinho nota 4. Fraco. Superestimado. Muito arrogante com seus comandados e tal. E você vê que treinadores que têm o hábito de dialogar e que tem uma diretoria que permite que a comissão... Não é permitir que o treinador trabalhe, é permitir que a comissão trabalhe a evolução. Eu acho muito injusto, e eu não tô falando assim como palmeirense, tô falando como... Eu acho muito injusto a gente apedrejar o Abel pelo ano sem título.
Mas daqui a pouco eu entro nessa celeuma aí. Comigo também, sempre ele, Renato Tortorelli, que óculos maravilhoso. Esse laranja me chama uma Holanda atenção. 74, esse aí. Holanda 74. Só ele e o Cruyff que tem esse óculos aí. Maravilhoso, esse óculos incrível do Restart. Tá lindo, Torto, gostei. Segundou. Eu tentei te levantar o moral, o cara foi jogou top, lá embaixo, velho. né? Eu achei bonito, velho. Tá lindo demais. Como é que tá, irmão? Tudo bem? Chegamos, boa tarde, com aquele gostinho de bom dia ainda pra você, meu caro Felipe Fiore. Nossa, que honra, hein? Professor Fernando com a gente, muito legal. Dividimos uma transmissão automobilística, que ele sabe tudo de futebol, mesmo? O cara é especialista. Achei embaçado, velho. E bom dia pra vocês que acompanham a gente do Link Sport Clube, que já deu o seu like, já se inscreveu no canal e, claro, parabéns a toda a nação alviverde, né? O Palmeiras que conquistou um título justo. Falar o melhor time do campeonato agora é o Palmeiras, 2 vitórias, né? Então, se você tiver um somatório, Palmeiras é melhor equipe do campeonato. Palmeiras que chega com justiça a um título, né? É Paulistinha, é Paulistão? Não, é um título importante. Como eu sou mais velho, eu lembro que o Campeonato Paulista sempre teve a sua importância, aliás, os campeonatos estaduais. Lá no final do ano, se só ganhar isso, claro que não vai adiantar. Tem muita gente chamando de troféu de gelo, né? Aquele troféu que rapidinho já perde, né? Derrete fácil, mas eu não considero assim, não serei hipócrita. Eu considero sim o campeonato estadual importante. E se o ano passado Palmeiras terminou o ano em branco, já começou esse ano em verde e branco. Então, Palmeiras ontem um jogo muito ruim também pela condição do gramado, né? A gente vai falar sobre isso, mas enfim, pelo conjunto da obra do Campeonato Paulista inteiro, mereceu. E pra galera que pediu, sim, vocês tiveram áreas titular. Agora entrou no lugar do Alan. Justo, aí é com vocês, enfim. A gente tá aqui pra analisar todos. E temos muitos vídeos da galera. Tem os campeões falando, tia Leila, tem o Abel, tem os jogadores. E como você falou, não sei se você falou, né, que você fez uma analogia aí com o nosso querido UFC. Que pancadaria louca, né, mano? Vou falar pra você, a final de Belo Horizonte... E uma volta de torcida dividida, mano. Olha o exemplo que os caras dão. Tirem as crianças da sala. Quando volta a torcida dividida, o Hulk até falou sobre isso, né? Que baita exemplo. Não é que teve uma briguinha. 23 jogadores expulsos. Vai aumentar, viu? Vai aumentar isso aí. Vai aumentar. O Candançan, se você expulsasse ali o Everson e na hora ali, dava uma amenizada, né? Pô, parou aqui, ó. Que isso, goleirão? Paz. Não deu Deixou tempo. o pau não deu torar, tempo. Mano. Que na loucura. hora que veio, já era. Que loucura, cara. Que loucura. Enfim, tem muito assunto hoje, mano. Vamos lá, ó. Primeiro eu vou ler mensagem da galera, viu? Egípcio, hein? Hoje tem, hoje né? Tem a Wally na Verdade. tela do Link Sport Clube. 4h15, a gente abre a transmissão. 4h30 a bola rola pra El Gaish e Al Ahly. Ao vivo com imagens gratuito aqui na tela do Link Sport El Gaish? É isso eu mesmo. Já tava entendendo El Geise. Eu pensei que era alguma coisa, vai com Geise Arruda, não tem nada a ver, não, né? É Gaish. É Gaish. El Gaish e Al Ahly. Por onde anda a Geise Arruda? Geise Arruda tá agora com uma boutique de biquínis. Ah. Essa é a verdade. Mandar um abraço aqui pro Everton Ball, Verdão campeão. Ela abriu o seu próprio negócio, então. Abriu o próprio negócio, exatamente. Que mais? Tem que respeitar mais o Abel. O pessoal tem memória muito fraca ou seletiva. É o Everton falando aqui. O Luiz Carlos também. Boa tarde, galera. Bom programa pra todos. Palmeiras campeão. Os outros que se curvem à nossa competência. De fato, Palmeiras foi cirúrgico. Boa tarde, palestra. Abraço pro Silvio. Grande PH da Sportix. Tamo junto, PH. Obrigado, meu irmão. Boa. Valeu demais. Quem mais? O Paulo Vano. Boa, Fernando. Abel, o melhor de todos. Tamo junto. Valeu demais. Qual é o nome do cara? Paulo Vano. Não é Paula, não, né? Não é Paulo. Você não caiu nessa, né? Ele é meu amigo, ele é meu amigo. Mano, quase. Ele existe, ele é meu amigo. Se trocar o gênero... Ó,
É uma pegadinha. Pergunta rápida. Fala, vai lá. Você já caiu naquelas pegadinhas das mensagens na transmissão? Eu caio várias. Não, mano, eu já caio várias. Já caiu? Eu já na Transamérica. Várias. Agora o Paulo Vano... Quase. Mano, eu vou falar pra você. Se fosse o irmão, fosse a irmã do Paulo, hein? Nossa senhora. Aí nós tava perdido na vida. Que momento. O Dineison, grande Domênico, tamo junto, valeu Domênico, obrigado pela participação, Dineison. Torto maior que Pelanza. Na verdade, eu comprei esses óculos no leilão depois do final da banda. Como eu era muito fã, eu acabei adquirindo óculos coloridos. Restart. Valeu demais, vamos nessa, ó. Fato é que o Palmeiras venceu o 11º título no comando de Abel Ferreira, o 27º Campeonato Paulista. Primeira coisa, né? Fila de desculpas para Abel Ferreira, fila de desculpas para Murilo, fila de desculpas para Maurício também, né? É importante ressaltar. Com Arias, que ontem, com toda essa questão do gramado aí e tudo mais, não acho que fez uma boa partida, não, tá? Tem o gramado envolvido, talvez não seja nem o gramado ideal pro estilo de jogo que tem o Arias, mas não fez uma boa partida. O Palmeiras abaixo de um jogo tecnicamente, mas extremamente competente na hora de matar jogadas, como você vê agora, por exemplo, no gol do Vitor Roque, né? Acreditou até o final, fez o gol, fez o que precisava, conseguiu vencer as duas partidas, venceu por 1-0, lá venceu por 2-1, quase que eu cravei os dois placares, inclusive, né? Não fosse o Vitor Roque, tirou meu brilho, falei que ia ser 1-0, professor, em Barueri, e 1-1 em Novo Horizonte. Tava 1-1 até o Vitor Roque matar o jogo. Dava pra ter ganhado quase um troco nas bets aí, Exatamente, tá vendo só? Vacilei. De qualquer forma, o Palmeiras, na minha opinião, venceu com mérito. Venceu uma equipe dificílima. O Novo Horizontino é muito organizado, uma equipe cascuda, ruim de jogar junto, jogar contra. E aí tem que dar um mérito pro Anderson Moreira, porque ele faz um trabalho pra mim é um grande sério. Treinador que é muito mal visto no mercado brasileiro. Você que é do ramo, professor, então eu bati nessa tecla aí na semana passada, justamente disso, né? Que ele pega um Novo Horizontino que depois de quase 3 acessos e um trabalho longínquo, né? Um trabalho grande ali do Eduardo Batista, ele consegue fazer um time que é mais jovem, só que ao mesmo tempo mais cascudo e mais bem montado, né? O trabalho do Anderson Moreira, que eu acho ele subestimado, assim. Ele faz bons trabalhos. Não é lógico, ele não é o maior treinador do planeta, não é isso. Eu quero deixar bem claro assim. O que eu tô falando é que ele é um cara que ele tem um jeito de trabalhar muito legal. E tem outra coisa também no Novo Horizontino que a gente tem que lembrar. E sempre esclarecendo, gente, esse Novo Horizontino não tem nada a ver com aquele Novo Horizontino dos anos 90, tá? Isso é outra empresa, é outros caras. Aquele lá faliu, já era. Mudou o CNPJ. É quando você quebra a firma. Sabe quando você quebra a firma? Você abre outro CNPJ. É mais ou menos isso. Aí fica... Ele é o sabor Novo Horizontino, isso daí. É pra evitar o processo trabalhista. Isso, exatamente. E aí o que aconteceu? Tem um mérito também no Novo Horizontino de... e aí é o mérito desses clubes, porque assim, os clubes, a gente tá vendo assim muito negócio do tal do efeito Mirassol, né? A gente fala muito no efeito Mirassol, a gente vê em Santa Catarina o Barra, né? Esses clubes que inclusive do meu amigo Marco Gama, que é o diretor lá do Barra, lá, um abraço pra ele, campeão catarinense, não sei se ele tá aí, que eu encontrei ele no Allianz Parque, tava lá xeretando coisa lá. Figueirense rebaixado, inclusive. Figueirense rebaixado, Joinville também. É, terrível isso. Então, mas aí qual que é o mérito disso aí tudo? Onde eu quero chegar nisso tudo? Você pega, onde é que tá o mérito do efeito Mirassol? Quando a gente brinca disso. Tá no efeito, não é só montar o time, colocar o dinheiro, trazer os caras. É estruturar a operação. O único jeito hoje de um clube dar certo no mundo é ter um mínimo de estrutura. É estrutura médica, fisiológica, departamento de preparação. Se não tiver isso, você pode trazer o melhor treinador do mundo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E o mérito de um clube, você vê, tá, mas é um campeonato estadual. Mas não é só que vamos lá, vamos colocar alguns pingos nos is. Eu concordo, os campeonatos estaduais são meio fracos, tal. Mas quando a gente traz para a esfera paulista, o campeonato paulista é diferente a régua. O sarrafo é mais alto. Porque nós temos clubes da Série A, da Série B, da Série C e da Série D. Eu acho que é o único campeonato estadual que tem as 4 séries nacionais representadas.
Difícil um time que não disputa alguma série nacional. Difícil. Muito difícil mesmo. Muito difícil. Acho que na atual divisão, na primeira, acho que todos estão em alguma nacional, né? Acho que sim. Acho que sim. Então você pega assim. E como é que um clube desse aguenta, por exemplo, quantos campeonatos estaduais você pega 4 potências, que nós estamos falando assim, independente de qualquer coisa que está acontecendo hoje, mas são potências. Santos, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Desses, quase todos sempre em Libertadores, tudo, e você conseguir encarar de frente para eles. Isso é um mérito muito grande pro Novo Horizontino, ele conseguir chegar... Ah, mas ele não foi o time que meteu 4-0 no Palmeiras. Gente, tem vários fatores envolvidos nisso, vamos com calma isso. Tem fatores e fatores. O que não tira o mérito... tinha time alternativo. O que não tira o mérito do Novo Horizontino é o trabalho que ele fez, de no momento decisivo ele conseguir suportar a pressão, ele passou por todos os grandes do estado. Sim. E chegou numa final... Que lógico, a questão climática eu acho que tirou muito do brilho que poderia ter sido esse jogo. A expectativa que estava nesse jogo foi lá para baixo. Foi uma final horrível. Os dois times não jogaram nada. Foi aquele bumba meu boi de várzea. Só bola pro alto. É verdade. Só bola pro alto. Só foi isso. E assim, não é porque as equipes queriam, é porque era o único jeito de jogar, cara. Não tinha estrutura o campo, né? Numa dessa, né, Torto, é onde os caras falam do gramado sintético. Mas nem o sintético aguentava a chuva de ontem, Teve uma chuva em Barueri também, acho que foi contra o Fluminense, não foi? Foi recente lá em Barueri? 40 minutos o gramado tava drenado, né? Tem essa também. Sofreu ali nos primeiros momentos da chuva, mas depois drenou. Agora, aí, no estádio lá em Novo Horizonte... acabou tendo problemas sérios de drenagem, a água não escoava, foi bem complicado. Mas, Tortinho, eu quero saber a sua visão sobre a partida, né? Esse 2-1, 3 gols, né? Saíram uma partida que, na minha opinião, poderia ser facilmente 0-0, tranquilamente. Porque eu tô de acordo com o professor Fernando. Realmente não jogaram nada, nenhuma das duas equipes. Pois é, cara, e é o seguinte, né? Esse jogo é aquele negócio. O Palmeiras tá de saco cheio de jogar bonitinho e perder, né? É o famoso final não se joga, se ganha. Acabou de o Luiz Carlos falou exatamente isso. Meter a faixa e já era, mano. O jogo, obviamente, as condições do gramado não estavam longe de ser ideais. Eu acho que o Abel escala, justo no dia que ele escala o Arias como titular, era um jogo que tinha mais a cara do Alan, um pouco mais, sabe, um pouco mais... ele é um cara leve também, mas o Arias, ele prende um pouco mais a bola. O cara do arraste, né? Exatamente. Eu acho que o time do Palmeiras fez o suficiente para vencer a partida com mérito, e esse gramado dificultou para os dois, né? Temos aí, não sei se justifica a chuva, eu acho que não justifica, tá, a chuva. 2 falhas dos dois goleiros. O Jordi mal aqui, mal lá, né? O Jordi é um cara que muita gente defende. Até falaram, quando o Corinthians está né, procurando goleiro reserva, pega o Jordi do novo. Eu acompanhei, eu fazia transmissões de jogos do Rio de Janeiro pela rádio, e eu acompanhei muito o Jordi pelo Vasco da Gama. Sim. É um goleiro que ele é assim, ele defende... que é o antecedente do Léo Jardim? O Jordi? Ou não? Não. Passou um depois, né? Ele eu acho que um ou dois... Antes do Léo Jardim, o Vasco variou bastante dos goleiros. Não tinha um goleiro que ficasse tanto tempo. Tinha um da base que rodava junto no elenco lá, que eu não lembro o nome dele. Mas o Jordi, ele é exatamente isso. Ele faz aquelas defesas difíceis, mas ele acaba ramelando em momentos importantes. Ele já fazia isso no Vasco, é por isso. Né? Ele é um bom goleiro, mas nada daquilo. Sim. Falhou muito feio no segundo gol, no terceiro gol da partida. E o Carlos Miguel... Com chuva, com o estado do gramado, não dá, né? O Carlos Miguel, ele é um cara que na hora de abaixar ali pra pegar, a hora que ele é muito alto, né? Sempre que ele tem uma situação ali no chão, ele acaba ramelando. Sempre não, né? Muitas vezes. E aí ele, né, não comprometeu o título, mas enfim, foi uma falha grotesca. E é o seguinte também, né? E pro pessoal que falava assim, o Palmeiras fez um gol de ligação direta, irmão.
fez um gol de chutão de goleiro. Sim. É você E entender ontem o gramado. não tinha outra coisa, né, Torto, pra fazer também. Se você for avaliar, né? E o gramado, ele favoreceu uma parte muito forte que o Palmeiras, isso independentemente da condição do gramado, o Palmeiras tem uma coisa muito forte com o Abel e agora mais ainda que tem o Andrés Pereira, que é a bola parada. A bola parada do Palmeiras, ela é muito forte. Ela é muito forte. Ela já era, né? Na verdade, o Palmeiras tem essa tradição. E quando você tem um cara que bate na bola como o Andrés Pereira, você tem bons cabeceadores, você tem o Murilo que sobe bem, você tem o Gustavo Gomes que praticamente ganha todas ali, fica difícil. Então o Palmeiras ganhou nesses pontos. Soube entender, detectar o gramado e soube utilizar a vantagem que tinha na primeira partida. Ó, uma coisa importante de ressaltar é que o Palmeiras foi campeão paulista, vencendo todos os clássicos e vencendo a final. Todos, nem empatou com ninguém. Não empatou com ninguém. Ganhou todos os clássicos que disputou e mais. Ganhou os 2 jogos da final. Ganhou em casa e ganhou fora, tá? Com relação ao Jordi, falhou pra mim no gol do Flaco Lopes aqui em Barueri e mais uma vez falhou no segundo gol, enquanto o jogo ainda estava aberto, né? Tava em aberto. O Novo Horizontino indo pro abafa ali e tudo mais, depois tomou o gol e foi o balde de água fria, já era, não tinha o que fazer. Deixa eu ler mais mensagens aqui antes da gente começar a falar um pouco sobre as nossas sonoras, mas ó, tem a galera com a gente, as mensagens estão na tela. Luiz Petrone, mandar um grande abraço pro Fernando, meu amigo, professor Luizinho da Unip, Taboão da Serra, valeu demais, tamo junto. O Luiz Carlos Higino também tá com a gente. Torto meu, Elton John favorito, Pelanza é para os fracos. O Palmeiras jogou com uma tromba d'água enorme ontem. Algum dia você já esteve embaixo de uma tromba daquele porte? Acontece, né? Maravilhoso. Acontece. Quando é tromba d'água, joga a mão pro céu. Né? Quando é d'água... O estrago é menor. Agora, uma outra coisa importante. Olha o Dinei. Ô, Luizinho, tudo bem? Já tomou café hoje? Tem que beber muita água, ó. É verdade. Tá preocupado. Hein? Abraço e boa semana. Quem mais? Tremenda mesa de comentaristas, o Harry, valeu demais, Harry. Tamo juntasso. Ó, o Firmino aí tá aqui com a gente. Daqui a pouco vai comentar muito mais, mas ó, antes da gente continuar lendo mensagens, eu quero ouvir agora Abel Ferreira. Ele disse que, por mais que ganhe títulos, né, são 11 títulos no comando de Abel, existe uma cobrança da diretoria, da torcida que ontem voltou a cantar a sua música, voltou a gritar o nome de Abel Ferreira. Mas vamos ouvir o Abel Ferreira sobre não ser suficiente ganhar títulos. Vai lá, fala, professor. Nunca prometi títulos. Eu acho que esta é a 16ª final que nós vamos. É o meu 11º título, portanto já perdi 5, ganhei 11. E às vezes parece que para alguns não é suficiente. Parece que tenho que estar sempre a provar o meu valor todos os dias. E tenho que estar a provar a mim mesmo, aos meus jogadores, à nossa torcida, à nossa presidente que confia naquilo que é um trabalho de continuidade, um trabalho de responsabilidade, um trabalho com processos. E acho que já ouvimos falar nisto várias vezes. Eu acho que o Palmeiras é um modelo do clube organizado, um modelo do clube com processos, com continuidade, com responsabilidade, que cumpre todos os seus deveres e, portanto, para mim é uma honra poder ser o treinador destes jogadores, uma honra poder representar o Palmeiras, uma honra poder representar os nossos torcedores. Não, a gente sabe que tem sempre a pressão. Você ouviu então o Abel Ferreira, e é verdade, né? O que ele falou é a mais pura verdade. E aí, Fernandão, o que eu queria te perguntar é o seguinte: Abel Ferreira, se perde o título, né? O famoso se perde o título, cairia do cargo? Não. Não cairia. Aí eu falo um negócio que é o mérito da gestão, que é assim, a Leila, desde a reestruturação em 2014, ela é a terceira no comando do clube. Você passou o Paulo Nobre, o Gagliotti e ela agora. Você pode ver que nos três, mesmo os três não falando no mesmo tom, discordam de várias coisas os três, a gestão do clube nunca mudou. A forma de gerir nunca mudou. E isto é mérito de um cara chamado Paulo Nobre, que implantou um modelo de gestão profissional aonde se olha tudo. E aí entra de novo aquele negócio que eu falei lá no começo, da comissão. A importância da comissão no montante disso. Uma coisa é um clube perder, por exemplo, vamos lá, o clube está perdendo com resultados vergonhosos.
Eu já fui no Parque Antártica ver o Palmeiras tomar de 6 do Vitória. Já fui. Já vi O isso. jogo do Nadson. É. Sim. Eu vi o Palmeiras perder na entrega do Allianz Parque, tomar uma cacetada do Sport no dia da entrega do Allianz Parque. Dia de inauguração, né? Dia da inauguração. Só que a gestão do clube hoje, a estruturação que o Palmeiras tem, e eu falo assim porque eu converso muito com um abraço pro Galo, pro Luiz Carlos, um monte de gente lá que eu conheço lá dentro lá. O clube hoje tem uma estrutura que uma coisa é assim, se você vê um clube perdendo, estamos perdendo porque, mas tomou uma cacetada de 5 do outro, de 6 do outro, de 7 do outro, não chega numa final, não chega em nada, não disputa nada e mantém o cara. Aí tem alguma coisa errada. Agora você vê um clube que, por exemplo, mas nossa, crise no Palmeiras, 1 ano sem título. Nossa, do jeito que falam, quando você pega esse recorte, 1 ano sem título, parece que o Palmeiras brigou pelo rebaixamento, que não classificou para a Copa do Brasil, que não estava na Libertadores, que foi eliminado na primeira fase do estadual. O recorte mostra isso, parece que é uma hecatombe. Não, chegamos aqui, é terra devastada, tá tudo errado. Só que quando você olha, vamos ver então como é que foi o ano do 2025 do Palmeiras. O Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, perdeu o estadual. E a única parte que pode talvez ser considerada talvez vergonhosa foi a tupicada na Copa do Brasil. Que foi muito estranho, aquele negócio do Aníbal Moreno e tal. Aquilo ali foi uma O bagunçada. Palmeiras jogou nada em nenhum dos 2 jogos, né? Não jogou nada. Então assim, mas se tirar pegar o recorte do ano, não foi ruim. Você tem um clube que chega... mas investiu muito. Tá bom, gente, mas todo mundo investe. Futebol não é um esporte de um só. Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Vamos lembrar com o tal de Alex Ferguson, quando ele comandou o Manchester United, que é o maior vitorioso do Manchester United, ele caiu 2 vezes para a segunda divisão com o Manchester United. E ficou 26 anos no comando. Quase 30 anos. Quase 30 anos. Por quê? Porque acreditavam na estrutura e viam que o trabalho estava caminhando. Agora, se o clube começar a não entra em disputa de nada, não tem condição de brigar por nada. Depois que ele sai do United... Então... Até agora... Aí você tá vendo? É. Aí você tá vendo a coisa. Então aí você pode falar, opa, então o trabalho tá todo equivocado. O Palmeiras continuou no topo o ano todo, mesmo sem ganhar título. Começa o ano com uma aliviada porque ganha o estadual. É verdade. E você traz uma paz administrativa, porém não técnica, porque o elenco está se cobrando muito pelos grandes campeonatos, que é Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Sim. Essas são as grandes metas. O estadual foi para dar uma aliviada no âmbito da mídia e da pressão popular. Pressão popular dá uma aliviada, tudo. Aquele torcedor mais cornetinha, turma do amendoim, dá uma apaziguada e você toca o trabalho. Mas igual tem umas coisinhas, rapidinho. Claro. Você pega, por exemplo, uma coisa que... Isso aí eu vou falar 2 coisinhas muito importantes pra gente ficar de olho no Palmeiras nas próximas semanas. Começo de abril, Paulinho volta. Que isso a gente sempre esquece. O Paulinho é um cara que tá tão quietinho ali, trabalhando tudo, e os caras estão falando que no dia a dia ele tá com uma dedicação, ele tá com uma força de vontade pra voltar pro elenco que é descomunal. Ele chega primeiro, tá indo embora por último lá do CT, tá treinando muito. E o John Arias, apesar que eu acho que dentro do nosso continente, na América do Sul, ele não precisa provar nada pra ninguém, a gente sabe muito bem da capacidade dele, mas ele tá com uma vontade de mostrar serviço dentro do Palmeiras como se ele fosse um cara desconhecido ou uma aposta. E isso é muito legal. Então o Palmeiras mostra, mesmo assim, apesar do investimento ter sido muito alto, mas em volume de jogadores não ter sido muito grande, mostra que o Palmeiras está tendo uma dor de cabeça maravilhosa pro Abel. Eu até tava aqui brincando no meu quadro tático aqui, já tava tentando montar um jeito de Alan John Arias. Arias. Daqui a pouquinho eu quero que você mostre pra galera. É verdade. Eu já montei aqui, eu montei um jeito de jogar John Arias, Alan no mesmo time. Bom. Opa. Bom. Mesmo ocupando os dois a mesma faixa de campo. Não, dá pra inverter. De outra forma. No Fluminense já aconteceu isso. Entendi. Então, Eu me recordei aqui de uma fase do Fluminense que o John Arias jogou invertido. nós vamos ficar de olho então nessa análise tática Essa também. eu quero ver. Mas eu quero aproveitar o gancho que ele falou sobre gestão também, Torteio. Eu queria que você comentasse sobre a fala da Leila. A Leila, ela fez ela deu uma entrevista ontem falando sobre os desafios de você enfrentar o senso comum.
sendo presidente de uma agremiação do tamanho que é o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, nós temos a Leila já prontinha para falar que ela não cai na gritaria do povo, que ela faz aquilo que administrativamente é o correto. Não é mesmo, Leila? Meu caro amigo, a presidente, ela tem responsabilidade total quando os momentos são difíceis, mas quando nos êxitos, também a presidente também tem muita parcela de culpa, não é? No êxito da equipe. Porque, na verdade, a palavra final é sempre da presidente. Nada acontece, pelo menos no Palmeiras, sem o de acordo da presidente. Então, esses anos que eu estou à frente do Palmeiras, eu tenho muita sorte, que eu tenho profissionais de primeira linha que confiam muito em mim e eu confio muito neles. Eu costumo dizer que eu não decido segundo o clamor popular ou segundo sugestão de comentaristas. Eu decido como presidente, é baseada no trabalho profissional que eu tenho internamente, conversando com meus profissionais. Então eu acho que a presidente Leila Pereira está de parabéns por mais um título. Olha, é um momento muito, muito significativo para a gente. A gente trabalha para isso, para conquistar títulos. Nós trabalhamos muito ano passado e nós não conseguimos, mas conseguimos os vice-campeonatos, que o trabalho da gente é esse, né? Levar o Palmeiras até a finais. Ano passado nós levamos e não conseguimos. Mas esse ano começamos com o pé direito no Dia Internacional da Mulher, sendo a única presidente mulher de um clube, não é, na América do Sul. Começamos com esse título tão significativo pra gente. Eu estou muito feliz. Leila também tem um cargo na FIFA. Peça o seu like, hein? Deixa o like, se inscreva no nosso canal. Antes do Torto comentar, mandar uns abraços aqui primeiro pro Lucas, meu irmão que tá assistindo lá. Valeu, Lucas. Tamo junto, papai. É nóis demais. Valeu, falou que o Abel nada de braçada como o melhor técnico do Brasil. A torcida que é imediatista e emocionada. Breno Ferreira, boa tarde. Esse Carlos Miguel não passa segurança nenhuma. Ele e o Kelvin são os pontos fracos do time. O Abel é monstro, o maior de todos. É que é a enquete que tá rolando, né? Você Exatamente. sente segurança do Carlos Miguel? É a enquete aí que tá pau a pau. 53%, não 47%. Deixa aí o seu like, vai se inscrevendo no canal. O Thiago Maverick, ele dá uma declaração bastante forte aqui, ó. Os números não mentem. Desde que chegou ao Palmeiras, o Abel disputou em torno de 30 ou mais campeonatos. Chegou em 16 finais e ganhou 11. Como isso pode ser ruim? Tem torcedor sem noção que exige perfeição. Ela não existe mesmo, não tem jeito. O Abel falou isso, que de 16 ele perdeu 5, né? Thiago Maverick. Por que Maverick? É um sobrenome. Thiago Maverick. O pai dele será o João Opala? Eu não sei. Não? O Maverick tem uma característica, hein? Bebe muito. Fazer um crossover. Opala também, né? Exato. Exato. Vamos fazer um crossover aqui Mavecão de 6 canecos. parte técnica do clube, também administrativa, e a última, e o Torto já comenta. Mas, ó, o Alencar fala, o Alan e o Flaco irão sair depois da Copa. É certeza, eles querem isso e basta a proposta certa chegar. Quanto mais próximo dos 50 milhões de euros, mais difícil de recusar, e a tendência é essa. Torto, administrativamente, de fato, o Palmeiras teve todo aquele questionamento de gastar 1 bi em 2 anos, foram 700 milhões em contratações da última temporada, aí não ganhou nada, foram 3 vices, não sei o que, daí tudo passou. Mais um título chegou na casa, o investimento continuou sendo feito, o Palmeiras acabou de gastar 25 milhões de euros no Arias, tem o Paulinho voltando, como o professor Fernando acabou de ressaltar também. Temos palavras do Paulinho também daqui a pouco. Exatamente, ele falou, Legal. inclusive foi lá, ganhou medalha, viajou com o elenco, então fez certinho o Paulinho. É um cara querido do elenco também, isso vale a pena ressaltar. O Palmeiras agora deu uma resposta. Se a resposta que a torcida gostaria, tá aí. Título do Campeonato Paulista tá entregue. Alguns torcedores, os mais ranzinhas, tem aquela história, aquele belo jargão. Não faz mais com obrigação. Né? Pago pra isso, tem que ganhar mesmo, com o elenco tem. Ou aquela pior, né? Se não ganhar do Novo Horizontino, vai ganhar de quem? Né? Então tem esse desrespeito também. De qualquer forma, tá entregue o título e a Leila faz um trabalho já muito bom, porque o Palmeiras é campeão paulista e já é líder do brasileiro. Pois é, e eu vou um pouquinho além. É um começo de temporada, é um começo de temporada difícil, que os clubes não fizeram pré-temporada, não teve. Foi um negócio que já começou o ano valendo, né? E essa espertamente, né, a federação colocou
uma forma do campeonato que não dá pra você tirar o pé, né? Começar e depois ir acelerando, como geralmente faz. Já começa com clássico, já começa com jogos decisivos, só 8 jogos, você corria o risco de não se classificar. Aliás, o Santos correu esse risco até a última rodada, é difícil. Só que assim, o Palmeiras, com todas essas dificuldades de calendário, aliás, que todos os times tiveram, se você analisar, o Palmeiras tem o melhor início de temporada de todos os times do Brasil, dos seus principais concorrentes. Quem são os principais concorrentes de investimento, de estrutura? Foram campeões. Flamengo e Cruzeiro, exemplo, né? Só que qual que é a situação? O Flamengo acabou de trocar de técnico. Aliás, a torcida gritou o nome do ex-técnico na hora que o atual vai receber a medalha. O Cruzeiro, depois de muito tempo, tirou uma hegemonia ali do Atlético e, se não ganha, perde o seu técnico, o Tite. Olha a situação, e tá na rabeira do campeonato. Então, se você analisar, tem muita gente que falou, o Fluminense, não sei o quê, o Fluminense perdeu um estadual, fez um bom campeonato, mas na hora do vamos ver também acabou perdendo. Detalhe, nos pênaltis, enfim. Mas eu vejo o Palmeiras acima. O Palmeiras, como você falou, ganhou todos os clássicos. O Palmeiras foi o melhor time do campeonato na somatória de pontos. O Palmeiras teve 2 tropeços, um no Novo Horizontino e aquele lá, ambos com o time reserva, né, contra o Botafogo de Ribeirão. Enfim, o Palmeiras começa bem a temporada e com investimento. Agora, em relação ao Abel, eu não quero ir nem para um lado nem para o outro. Porque é o seguinte, tem gente que fala assim, o Abel tem 11 títulos, uma hegemonia, um técnico vencedor. Sem ele, o Palmeiras... Eu acho que o Palmeiras não tem que ficar ajoelhando o Abel a cada renovação de contrato, por mais títulos que eles tenham. E também acho que do outro lado, o Palmeiras tem um reconhecimento muito deve ao trabalho do Abel. Por quê? O Abel é importantíssimo pro Palmeiras. Importantíssimo. Os números estão aí. Sim. Mas o Palmeiras é muito importante pro Abel também. Tem que ter... O Abel não pode ser maior que o Palmeiras. Por quê? O Palmeiras, ele dá... Você acabou de falar do investimento, né? O professor falou da estrutura. Estrutura montada. Da estrutura. Então, eu vejo como um casamento ali. Com a diretoria fazendo trabalho competente, o Abel fazendo trabalho competente, e quando começa essa polarização, põe outro técnico que o time joga mais, entendeu? Ou não, o Abel não pode sair, porque sem o Abel, o Palmeiras, eu não vejo isso. Eu acho que é um casamento que tá dando certo e por isso tem que continuar. Não é perfeito, o Abel tem os seus erros, a diretoria do Palmeiras também tem seus erros. A gente vê título dentro de campo, mas financeiramente, a temporada passada foi um desastre, cara. Qual jogador se valorizou contratado no Palmeiras? A indicação do Abel ou foi o scout? Meu Deus do céu. O problema não é contratar e não ganhar. Você contratou por preços absurdos e depois, por exemplo, o Flaco Lopes, que você teve que vender com 20 milhões. O Facundo Torres, desculpa, que você vende com prejuízo de 20 milhões de reais. Grande artilheiro da MLS. Então, sabe, Micael. Então teve erros, mas erros acontecem. E o problema não é a MLS. Porque o Lúcio Acosta tá arrebentando o Fluminense. É o jogador que você traz. É o scout. Eu acho que é aquele negócio. Quando você contrata, é 880. Se você contrata no volume, igual eu lembro que falava muito do Alexandre Matos, né? O Alexandre Matos contrata. Lembra dele no Cruzeiro? Ele contratava 70 por ano pra acertar 15. Quando acertava, né? Quando acertava. É verdade. Então tem uma coisa. Quando você... Hoje o erro é diminuído. Por quê? Você contrata, tenta ser mais cirúrgico. O erro pode acontecer? Lógico que pode. É impossível acertar todas. Contratação certa é aquela que dá resultado. Você não tem como saber antes. Não tem como saber antes. Mas você pode minimizar. Pode minimizar. Hoje é minimizado isso no Palmeiras. Hoje isso é minimizado. Você pode falar Facundo, Micael, que Micael inclusive foi desastroso. Você pega alguns, pontuais ali. Mas na grande parte, você pegar o grosso do volume, porra, deu certo, cara. O elenco é bom.
pode não ser tecnicamente o maior elenco da... Eu ainda acho que, por exemplo... mas tem outros também, Tem né? outros também. Aníbal, o M. Martinez não chegou. Essa questionada do Jeff Té também, eu acho que o Palmeiras Aquele Kelvin também, que tem hora que... tem muitos São postos. escolhas que ainda não dá pra entender, a mas diretoria vamos de ver, futebol né? Vamos ver. poderia ter ido um pouco, se aprofundado um pouco mais no mercado, né? A última grande venda do Palmeiras, vamos relembrar aqui, foi o Richard Rios. Sim. Assim, de jogadores contratados. Não tô falando do Estevão, que foi formado na base, não é isso. Eu tô dizendo que o Palmeiras, com Pagou 6 milhões de reais e vendeu, acho que 20... Quanto de euros? Acho que foi 27, foi quase 27. 30 de euros, né? É. Quase 30. De qualquer forma... E ainda tem dinheiro pra receber, porque tem prêmio ali. Exatamente. Por ele meta. vai cumprindo meta. Tem né? meta ainda. Então, a última grande venda do Palmeiras, através de uma contratação na escolha da diretoria, junto com o Abel Ferreira, foi o Richard Rios. Inteligente, legal. Porém, Facundo, entre os outros que vocês questionaram também, temos no elenco ainda. Tem gente questionada no elenco. O Riá é um cara que é providencial no pro Abel Ferreira. Esse vai embora no meio do ano. Entende? E vai embora no empate. Não vai ser lucrativo pro Palmeiras. Mais uma vez. Mas vamos falar de título. O Palmeiras venceu de novo. Sim. Mais um. E a galera tá aqui com a gente falando, e eu quero ouvir o professor Fernando também, porque o Antônio Carlos... Pois eu quero ver essa pranchetinha dele pra ele Essa- encaixar todo mundo aí. hein? Essa prancheta. Não, todo porque, ó, mundo não dá, só dá 11. O Antônio Carlos, eu separei algumas mensagens dele. Ele fala primeiro do Carlos Miguel, que precisa de treinamento. Ele fala também que o Palmeiras é pessimamente treinado, venceu pela qualidade Que dos isso? jogadores. Com todo respeito, mas eu discordo do Antônio Carlos. Falou que a defesa do Palmeiras é muito ruim. Andreas e Marlon não são marcadores. Aí precisa de um volante, é uma outra situação. E falou também que o Abel deixou o Pacheco no banco o Campeonato Paulista inteiro. Agora, falamos de... O Antônio Carlos falou tudo isso. Falou de jogadores, falou de pessimamente treinado. Professor Fernando, escale um novo Palmeiras para a sequência do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras campeão paulista foi esse. Ontem, com área de titular. E Alan no banco. Alan no banco. Alan sacado, titular Arias. Pra mim não era o jogo. Mas, escolhas do Abel, no fim deu certo, 2-1, dá pra falar que... É que tá ali foi ruim. marketing pra final. Exato. Colocaram o Arias, assim, como ele tava na vantagem por ter ganhado o primeiro jogo, o Abel arriscou e falou, vou fazer marketing. Exatamente. Colocou o cara. Colocou e tá, Colocou o tá cara. tudo bem. 25 milhões, tem que jogar em algum momento e É. tá tudo certo. Assim, Na final o você vai Arias, aparecer, né? gente, é uma coisa assim, não dá pra descartar isso. Você não paga 25 milhões de euros num cara pro cara ser reserva. Não. Não pode ser. Se você gastou 25 milha no cara, é porque o cara tem cartucho pra queimar. Porque você não tá trazendo. Ou se não, então contrata lá o Dadá Maravilha com 80 anos e bota ele pra sentar no banco. Você é só pra sentar no banco pra fazer enfeite com o nome? Exatamente. Trouxe o cara que ele tem que ter uma utilidade, ele tem que ter uma serventia. Agora sim, lógico. Ah, mas o Alan tá pedindo passagem. Eu também entendo que o Alan tá pedindo passagem. Ontem eu ouvi várias vezes isso, aí me veio uma reflexão sobre uma questão do Fluminense. Que o Fluminense chegou uma época que tinha aquele rapaz da base lá que tava... Henrique, né? Era Henrique? Henrique? Ah, tá fugindo o nome. Meio campo? Era meio campo? Era um aberto na direita. Enfim, ele jogou só algumas partidas, depois sumiu, ele se esvaiu ali no Fluminense. Teve aquele que foi destaque no Mundial e teve o outro lá, mas eu não lembro o outro agora. Só que essa questão do Alan, aí ficaram martelando isso, tem um grupinho de palestrinos lá que eu fico conversando, e os caras às vezes estavam falando, mas porque o Alan tá pedindo passagem. Eu entendo que o Alan tá pedindo passagem, mas aí, hoje, o elenco do Palmeiras, dá pra você montar de 2 a 3 formações, aí igual pra você fala assim, mas o Marlon e o Andreas não são marcadores nato. Então, é discutível. Porém, contudo, entretanto, você pode fazer uma variação de elenco, onde, dependendo da situação e do adversário, logicamente, dá pra colocar Arias e Alan jogando no mesmo time, sem comprometer. Eu queria saber como. Dá pra jogar invertido aqui, ó. Então, Ah lá, agora sim, Esse a é o momento. prancheta Aqui, ó. do ó. professor. Cadê? Aqui? Vamos Aqui. Pronto, aqui. vai lá. Boa.
Se você pega, por exemplo, jogando com a linha tradicional de 4, tá? Você joga com uma linha tradicional de 4. Você joga André... Esquece a numeração, tá, gente? A numeração não entra em conta. Se você jogar com Andrés e Marlon, Tá. você recua um pouco o Marlon ou você recua o Andrés, porque os dois podem fazer a mesma flutuação. Primeira volância? Você pode flutuar qualquer um dos dois, toda hora, dependendo da situação do jogo. O que ficar mais sobrecarregado, você pode inverter. Você sempre pode fazer um ou outro fazer na primeira. Aí, se ficar muito manjado, você inverte de novo, porque os dois têm qualidade. Dá pra você fazer isso com os dois. Mesmo porque os dois, em outros times que eles jogaram, eles já fizeram isso. O próprio Marlon no Botafogo, ele cansava de flutuar entre primeira e segunda volância várias vezes. Mas é que tinha a retaguarda do Gregory, né? Isso, mas aí, por exemplo, por isso que a zaga tem que ser zaga plantada. Não pode ser aquela zaga de vaca braba que sai correndo. Certo. Hoje o Palmeiras não tem essa zaga. A zaga do Palmeiras é plantada, que Gomes e Murilo não são de sair disparado. Eles são plantados. Então, assim, com o Marlon e o Andréas hoje, com a zaga que o Palmeiras tem a linha defensiva, dá pro Palmeiras fazer isso de alternância. E ganha qualidade, porque ao contrário de outros elencos que ambos jogaram, eles dois juntos, você ganha qualidade de saída de bola longa e média. Você ganha muito na bola longa. E se você estiver jogando contra um time que impõe muita velocidade e você não dá para jogar com os dois, por incrível que pareça, sem querer, o Palmeiras achou uma opção tática interessante, que eu não apostava nada, que se chama o Fux. Porque se você pega e inverte o Fux, deixa o Fux plantado na cabeça da área, que ele... É impressionante. Eu fiquei surpreso com a capacidade que ele tem de bola longa. Eu achava que ele era um zero à esquerda, de verdade. Mas ele tem uma capacidade de bola longa muito boa, só que ele não é um cara de subir. Então, se você quiser, você pode inverter também aqui, ó, e você pode fazer uma variação com uma linha presa aqui. E você, sem querer, você inventa um 3-5-2 aqui. Ou 5-3-2, quer dizer. Você coloca aqui plantado. Mas vamos lá, com o Marlon e o Andréas, que hoje é os donos da posição. Campo, é. Aí você pega aqui, você inverte o Arias, que ele sabe fazer isso, porque ele já fez isso no Fluminense, e na seleção ele faz isso. Na seleção, se você assistir eliminatórias, várias vezes, sem fazer alteração de elenco, o treinador pede para ele inverte. Ele inverte a ala. Mas para que é isso? Para quebra de marcação. E aí você com Alan e Arias, você pode ficar até invertendo a ala. Porque o próprio Alan, no Mundial Interclubes, ele ficava invertendo a ala. Se você lembrar, o Alan ficou invertendo. O Abel pedia, ele flutuava ao contrário para quebrar a marcação do time que estava jogando retrancado. Contra o Botafogo, aquele jogo contra o Botafogo, o Alan fez isso várias vezes. Ele caiu uma hora para a direita, outra hora o Abel dava ordem, ele caía para a esquerda. O time invertia tudo. Então, ambos sabem fazer isso. Então, pronto. Tecnicamente, ambos conseguem. E jogador de talento consegue fazer isso. Jogador cabrito, que só sabe correr para frente, ele não sabe fazer isso. Jogador de talento, esses dois sabem. E aí você pode chegar aqui, ó, que é o jeito que eu gosto que o Flaco joga, quando o Flaco joga aqui mais recuado, pra ele vir de frente, ele olhando pra área, vendo o que tá acontecendo, e você deixa o Vitor Roque com aquela força que ele tem, que ele consegue passar, parece um trator quando ele pega a bola de frente com os caras, você consegue dar um equilíbrio aqui. Então você consegue achar. Ah, você tá falando, pô, mas cadê os meias armadores aqui? Essa é uma situação... Nesse teu time aí, professor, sobrou o Maurício, né? Sobrou o Maurício. Maurício Agora, sacado. Agora você tem outra possibilidade se você mudar. Se você quiser mudar aqui, o Abel. Olha a dor de cabeça que o Abel tem, que gostosa que é essa dor de cabeça. Se ele quiser fazer uma coisa mais tradicional aqui, ele pode inverter Marlon, o Andréas aqui, plantado. Ele pode colocar o Maurício, abre de novo Alan e Arias, e você monta o ataque com o Flaco e o Roque. Então você tem, no mesmo elenco, você pode colocar mais, e ainda dá para montar mais duas formações aqui com o elenco atual que o Palmeiras tem. Então, dependendo da situação que você for enfrentar, você tem vários sistemas de flutuação aqui. E alguns deles sem fazer substituição. Isso é que é o mais interessante. Pela qualidade do elenco. Pela qualidade do elenco, você ainda consegue fazer alguns que você não precisa nem fazer a temida trocar as peças, você não troca o posicionamento. Com o elenco, se você tem, por exemplo, o Marlon, o Andréas. O Andréas, se você quiser, o jogo, por exemplo, o jogo tá muito fácil. Tô percebendo que o adversário não vem, no ataque você precisa aprofundar. Você pode apertar sem mudar o elenco. Você põe o Andréas subindo, você põe Arias, Alan, o Flaco, e você monta uma linha de 4 botando pressão na linha de zaga adversária aqui, ó, no último terço de campo.
Você põe os 4 aqui, você deixa só o Marlon preso aqui, só por segurança, sem você mudar o elenco. Você não fez substituição. Você só pegou, subiu o Andréas. Agora, pensando num pressuposto de que a galera já conta com o Alan e Flaco Lopes fora do elenco, é possível que o Abel antecipe o Andréas Pereira como 10. Sim. Marlon Freitas vai para a posição de origem volante, segundo volante. O Palmeiras encontre um primeiro volante ou de fato aproveite o Fux como primeiro volante. Ou talvez não. E são possibilidades. É possibilidade. Né? E aí joga com Arias, Paulinho e Vitor Roque como ponta de lança, né? É isso que eu ia falar, da pimenta Então, que ia colocar ali, que essa, a gente vai acompanhar daqui a pouco o Paulinho falando que realmente tá já numa fase bem adiantada, mas aí a pimenta seria exatamente isso, falou, não dá pra aí sentar o Arias no banco, mas o Paulinho, Também. claro que ele vai ganhar minutagem ao longo do tempo, mas Não em algum como. momento ele vai estar na ponta dos cascos. Não tem como ser banco. Agora o seguinte, ó, antes da gente continuar, eu quero ouvir um dos caras mais importantes pro título do Palmeiras, porque é o cara que consertou a meia do Palmeiras. É um cara que ele jogou já fora de posição a pedido do Abel para quebrar o galho, mas que hoje ocupa uma posição de liderança técnica e também é o homem de confiança do Abel Ferreira. Temos a fala de Andréas Pereira, pós-título, inclusive, falando sobre desafio, dificuldade e o orgulho de ser também campeão com a camisa do Palmeiras. Vamos ouvir Andréas Pereira. Não, a gente sabe que tem sempre a pressão estando no Palmeiras, que é um clube imenso. 2 vezes a gente bateu na trave, sabe que tem essa pressãozinha, mas mostrou muita resiliência, muito caráter do nosso time, de todo mundo, do staff, e ajudou muito e a gente saiu vitorioso hoje. Fico muito feliz por isso, um título importante para dar confiança para o resto da temporada. Esse time tem muito a dar na temporada, evoluir ainda, como é que você analisa? Sim, eu acho que a gente pode evoluir muito ainda. A gente está treinando faz 2 meses que a gente está junto. Fisicamente estamos chegando aos nossos melhores níveis agora, então acho que a gente pode melhorar muito ainda e a gente tem muita alegria ainda que dá. Seu pai, sua avó ali, vai para quem esse título aí? Esposa também? Né? Minha esposa, minha família que está aqui, os torcedores, todo mundo sabe, minha família sabe que por tudo que eu passei para chegar aqui e sou muito grato a Leila, ao Abel, ao Barros, a todo mundo, a família Palmeiras por me recepcionar a esse clube imenso e que estou muito feliz aqui e hoje foi um dia muito feliz na minha vida. Tá aí, primeiro título de Andréas Pereira com a camisa do Verdão. Um cara merecedor, trabalhador, um moleque que trabalha quieto, não reclama, faz o trabalho dele ali de uma maneira brilhante. Eu gosto muito do futebol do Andréas Pereira. Foi muito mal no primeiro jogo e ontem foi bem. Foi mal. Ontem jogou bem, com aquele gramado horroroso. O ano passado ainda peguei bastante no pé do Andréas. Inclusive, cheguei a falar que poderia se tornar uma aquisição do Palmeiras superestimada, mas ele se ajustou, talvez tenha sido injusto com ele, inclusive. Faço aí também parte da fila de desculpas aí pro Andréas Pereira. Agora, vamos ler um pouquinho de mensagem da galera também. Um abraço pro André Macedo e o Paulinho. O Paulinho vai voltar, hein? Logo mais, Reinaldo, os antes querem falar mal de tudo, o mais importante é que fomos campeões, é isso mesmo? Maria Socorro, não assistiu o jogo, o Palmeiras ganhou ou perdeu? Parece até que foi vice, as mídias palestrinas estão só criticando, surreal, eu não estou entendendo mais nada. Na verdade, aqui eu só enalteci, tá? Na verdade, hoje eu não critiquei o Palmeiras em momento nenhum, não falei mal do Palmeiras, pelo contrário, méritos do Abel Ferreira, méritos desse elenco que correu atrás do prejuízo do ano passado e foi campeão paulista hoje. Então, deixa o like aí, vai se inscrevendo no nosso canal. Nós vamos aí até as 2 da tarde para falar dos títulos estaduais em todo o Brasil. Quem mais tá com a gente? BRN Fernandes, eu ainda acho que com os 5 seria melhor. Soltaria mais o Marlon e o Andrés com qualidade na criação. Aí o Maurício perderia o espaço. Concordo, realmente. O Abel Ferreira, ele tem uma competência para mexer no time. Segundo, ele tem moral. Terceiro, ele tem tempo. Isso é fundamental. Ele tem tempo para mexer no time, tá? Porque a Leila tem esse ano todo de mandato, mais o próximo ano ainda, né? Então, eu acho que a Leila, ela vai não só mantê-lo no cargo, mas passar confiança para que ele faça o trabalho que ele tem que fazer.
O Palmeiras almeja coisas grandes esse ano. Esse ano é um ano de Copa do Mundo, de calendário extremamente apertado, um calendário totalmente no gargalo. E o elenco do Palmeiras tem que ser isso aí mesmo, com dor de cabeça. Porque vai ter que rodar o elenco. Ora, o Felipe Anderson vai ter que jogar como titular, vai ter que ser titular. Ora, o Paulinho vai ter que rodar um pouco com o Vitor Roque, com o Flaco Lopes se não sair, com o próprio Alan. E o elenco tem que ser bom mesmo. Não, e você ainda tem jogadores muito produtivos, que por exemplo, o Evangelista. Sim, não, sem falar do Evangelista, que era titular. Ótimo jogador, Era titular. ótimo jogador, cara, pelo amor de Deus. O Fux, é lógico, isso aqui que eu falei, eu tô falando de um time com marcação muito mais solta, que o pessoal tá falando aqui. Ah, mas porque o Andrés e o Marlon não marcam. Não é que eles não marcam. Não é a característica predominante, mas em ambos nos elencos que eles já atuaram, ambos jogaram já em situação de necessidade de marcação. Isso é uma questão de qualidade de elenco de saída. Lógico, para o pessoal que é mais romântico, gosta mais daquele volantão, cabeça, plantado, mais brucutu. São situações e situações. Eu desenhei uma situação. Cada um aqui ainda consegue, dentro da sua perspectiva, montar mais 2, 3, 4 ou 5. Lógico que tudo isso vai de gosto, só que o principal é a convivência diária com o elenco para saber quando montar, porque não existe tática ideal. Como diria Sepp Ebiger, campeão em 54 com a Alemanha, quando questionaram ele, qual é a tática ideal depois de ter ganhado da fabulosa Hungria? Perguntaram para ele, ele falou, atacar e defender com a máxima eficiência. Não existe tática perfeita. O que existe é a tática adequada às peças que você está utilizando naquele momento. Que para mim é o grande defeito que cai o Diniz. O Diniz, o único defeito do Diniz é a teimosia que ele acha que todo elenco dele tem que jogar do mesmo jeito que ele jogou no Audax. É o único defeito dele. São peças diferentes. Ele não abre mão disso. E eu acho que o grande treinador é aquele que sabe se adaptar às peças que você tem. Ou a peça é mais limitada. Filhão, então é aquele negócio, você bota 20 lá atrás, chutão pro alto, seja o que Deus quiser. Ou o elenco melhorou, opa, vamos atacar mais. Ou hoje não pode ser com velocidade, opa, vamos trocar uma pecinha aqui, vamos tirar. É se adaptar, cara. E hoje a comissão técnica do Palmeiras consegue fazer isso. Consegue ser meio mutante, assim como o Flamengo, ser um elenco mutante. Você tem que ter um elenco mutante, cara, porque senão você não sobrevive no futebol. O calendário é muito jogo, muito apertado, ainda mais esse ano. O Fabiano Duarte mandou aqui que o Abel Ferreira tem que sair, que o Paulista não vale e o Abel não evolui o time. Caramba. E o Megaluri completa. Ontem não teve futebol. A chuva estragou qualquer possibilidade. Realmente, concordo, foi horrível. Hoje o Palmeiras precisa mais de um goleiro do que de camisa 5. A galera tá... Ele deu risada depois aqui, obviamente. Mas a galera também dá aquela cutucada. Eu acho, galera, que o Carlos Miguel tem potencial pra evoluir, mas eu ainda vejo o Carlos Miguel, o goleiro nota 7. E pro Palmeiras, um goleiro nota 7 é pouco. Porque não foi feita a transição, né? Exato. Tinha que ter sido feita uma transição entre o Everton e ele, mas enfim, a pressão, a impaciência acabou atropelando o processo. Agora, vocês estão falando de elenco, de maratona, de jogos, de calendário. Eu vou chamar a atenção uma coisa. O Palmeiras acabou de ser campeão paulista. Acabou. Ontem. Viagem, Novo Horizonte, campo pesado e tudo mais. Olha a importância de você ter um elenco. Palmeiras volta a campo contra o Vasco no Rio. O Vasco que tá 15 dias só treinando de boaça, técnico novo e tal. Chegou o Renato Gaúcho e tal. A partir do momento que o Palmeiras jogar contra o Vasco, o Palmeiras terá 4 jogos em 10 dias. 4 jogos em 10 dias, até a data FIFA. Pra sorte do Palmeiras, ele só sai mesmo pra jogar contra o Vasco, porque outro jogo fora de casa que ele tem é o último dessa sequência, que é contra o São Paulo Choque Rei, que é no Morumbi. Ou seja, o Palmeiras não viaja. É óbvio que é um desgaste a menos. Mas assim, são 4 jogos. Aí você fala, que bom, depois o Abel tem a data FIFA pros jogadores. Não! Porque principalmente em seleções de fora, o Palmeiras tem muitos convocados. Tem uma chance dos caras chegarem, alguns mais arrebentados ainda. Você tá entendendo? Então o que acontece? Guarda isso, 4 jogos em 10 dias, uma data FIFA de descanso / treinamento, que parte do elenco do Palmeiras vai ter. Outra parte já vai viajar, já vai jogar 2 amistosos, já vai jogar com o Brasileirão, o bicho pegando, e a Libertadores já sorteada. Exatamente. Na fase de grupos. Aí o negócio já começa a ficar louco. Copa do Brasil.
Então, é claro, só o Palmeiras tem esse calendário? Não, inclusive, muitos times que disputaram as finais dos campeonatos vão ter esse conflito. O Corinthians ficou 12 dias, né? Vai completar agora 12 dias treinando, que vai jogar agora quarta-feira, né? Contra o Curitiba, depois de 12 dias, esse hiato. São Paulo teve um hiato. Agora, se você pegar Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Atlético, Grêmio, Inter, tudo, eles não vão ter esse tempo, cara. O próprio ritmo do Paquetá tá atrapalhado justamente por isso, por não ter essa janela pra ele fazer a preparação adequada ao elenco que ele tem no Flamengo. Você tem que ter peça. Aí é que o torcedor se apega nesse lance. O fulano tem que ser titular. Técnico burro, porque não... Cara, o técnico... Hoje em dia, com esse calendário que a gente tem, e esse ano é excepcional, por causa de Copa no Mundo e tudo mais, não é o técnico que escolhe o melhor time, talvez a melhor opção tática, o melhor time pra colocar em campo. É o cara que sabe rodar o elenco. É a comissão. É o que tem que ser feito na hora certa. Então, aí é o diálogo com a comissão. Aí nós vamos ver a diferença dos clubes conforme o andamento das comissões técnicas conseguir se adaptar a isso tudo. Porque usar o calendário é saber usar o elenco nessas datas todas. E aí você tem que conversar com o departamento médico, nutricionista, psicólogo, tudo isso para saber. Igual, por exemplo, questionaram naquele primeiro jogo lá: mas o Vitor Roque não vai ser titular? Final do campeonato estadual, Abel louco, não sei o quê. Havia uma razão para tal. Inclusive ele falou, temos aí que ele falou que foi no sacrifício ontem. Foi, a comissão técnica chegou pro Abel e falou: cara, segura, senão estoura. Foi coroado com o gol. Foi coroado com o gol. Pesado, ou seja, pagou, arriscou demais. Contra o Vasco agora fora de casa, eu não sei nem as condições dele. Arrisca demais. Então, porque aí isso é diálogo da comissão técnica. Todo clube daqui pra frente. É igual, outro dia eu tava vendo, por exemplo, só abrindo um parênteses rapidinho, do Dorival Júnior, que sentaram o cacete, não sei que jogo foi do Corinthians, que eu não sei que ele mudou o time lá, ele colocou 2 jogadores que estavam vindo sempre, ele colocou no banco. Aí questionaram ele, só que esquecem que o treinador, ele escala depois de um diálogo com sua comissão. Se os preparadores físicos, fisiologistas falam: cara, a gente tem um jogo tal dia, a gente vai precisar mais desses caras naquele dia do que hoje, então segura hoje pra soltar ali. Você tem que saber fazer essa jogada, cara. Essa coisa muito romântica, a gente entende que pra quem é torcedor, tá do outro lado de fora, é outra coisa, mas pra quem tá lá dentro, eu já estive do outro lado. É ciência, cara, não é achismo. Você tem que ter as contas, você tem que ter controle, como é que tá o desenvolvimento muscular, desenvolvimento de sono, tudo, pra você conseguir escalar o time, como é que tá o calendário. Os caras têm uma tabela gigante que eles vão planejando e visualizando tudo isso. Porque pra eles é o dia a dia, é o trabalho deles, é o salário deles. É isso que ninguém entende. Assim como nós estamos trabalhando aqui, os caras lá, eles estão trabalhando todo dia pra conseguir montar, pra tentar chegar no resultado no final do ano. É que, lógico, como é esporte, envolve uma coisa passional do lado do torcedor, ele não entende isso e ele não quer aceitar isso. Ele quer sempre ver os 11 titulares arrebentando, show, ele quer espetáculo. Tudo bem, todo mundo quer, mas não é toda hora que dá. Por mais que esse número, esse calendário. Por mais que se invista, que busque, não vai dar. Difícil. Uma hora a conta chega, cara. Uma hora a conta chega, não dá. Agora, a galera tá falando aqui sobre alguns ingredientes que fazem uma equipe campeã. Falamos de elenco, falamos de calendário, falamos de planejamento, comissão técnica. O Abel Ferreira também falou o que faz um campeão, né? De que forma que se prepara? Como que a tratativa com o jogador? Abel Ferreira, o que faz um campeão? Isso é que para mim é que faz um campeão, não é a quantidade de títulos que tem, mas quando cai, porque vai cair. Não conheço nenhum campeão que só tenha ganho. Os campeões são aqueles que têm a capacidade de ser resiliente, de se levantar, de continuar, de cair, levantar, continuar. Não é só no futebol, é na vida. E se eu posso ser o exemplo de alguma coisa, é exatamente isso. Não vou ganhar sempre, disse isso. Aliás, quando cheguei aqui nunca prometi títulos. Eu acho que esta é a 16ª final que nós vamos. É o meu 11º título, portanto já perdi 5, ganhei 11. E às vezes parece para alguns não é suficiente. Parece que tenho que estar sempre a provar o meu valor todos os dias. E tenho que estar a provar a mim mesmo, aos meus jogadores, à nossa torcida, à nossa presidente que confia naquilo que é um trabalho de continuidade, um trabalho de responsabilidade
um trabalho com processos, e acho que já ouvimos falar nisto várias vezes. Eu acho que o Palmeiras é um modelo do clube organizado, um modelo do clube com processos, com continuidade, com responsabilidade, que cumpre todos os seus deveres, e portanto para mim é uma honra poder ser o treinador destes jogadores, uma honra poder representar o Palmeiras, uma honra poder representar os nossos torcedores, e como eu já disse várias vezes, conhecer a história do clube, conhecer que este clube se ergueu através de gente, de funcionários, operários que passaram muita dificuldade e sofreram muito. Este é o ADN do Palmeiras, e lutando também contra os nossos rivais da cidade, e ao longo dos anos fomos construindo aquilo que é hoje a Sociedade Desportiva Palmeiras. Eu apenas faço parte de uma parte da história, porque o Palmeiras é centenário. Agradecer a todos aqueles que passaram anterior a mim. Agora estou aqui eu, e seguramente que quem virá continuará esta história que é do Palmeiras. Ela não é minha, é nossa. Parabéns, Abel. Tá aí então Abel Ferreira falando dos ingredientes que fazem um campeão, né? Existe realmente, Belas né? palavras, Belas mano. A gente critica o Abel, a gente desce o pau aqui quando ele, enfim, sai do tom, ou enfim, né? Joga aquela fumaça ninja, né? Pra não falar de determinados problemas, ele cria um facto e tal. Mas agora, muito lúcido, inclusive se colocando com uma peça numa engrenagem, assim. Isso é legal. A gente não vê, tudo bem, no momento que ganhou e tal. Mas a gente não vê o Abel se colocando, né? Geralmente ele se coloca como, né, o ser supremo, tá? Muito legal ele valorizar os outros setores que fazem, ajudam ele a chegar até ali. Ninguém ganha nada sozinho, e ele sabe disso também. É. Ele sabe. Ele tem uma comissão técnica, como o professor Fernando falou, que briga por ele todos os jogos, velho. Todos os jogos. Tem uma diretoria que compra dele na boa e na ruim. Sempre. E uma estrutura, e um clube que investiu pesado numa estrutura que dá uma condição para essa comissão técnica trabalhar. Exatamente. Isso. Pode perceber, jogo sim, jogo também, se não é o Abel, é um membro de comissão técnica sendo expulso de campo. Que compra a briga do cara, velho. Reclama junto com ele, vai pra lateral do campo, tá junto com o elenco. Não agrada a todo mundo? Pode ser que não agrade mesmo, e tá tudo bem. No fim das contas, se o Palmeiras for campeão da Libertadores, ou Copa do Brasil, ou Brasileiro esse ano, o Palmeiras que tá xingando aqui, no meu chat, vai continuar xingando, mas comemorando o título. E no fim das contas, o que importa é isso. E tem um reforço, a gente falou do Paulinho, mas tem um reforço importante pro Palmeiras, que é o próximo jogo em casa, o Allianz Parque, hein? Então o Palmeiras joga fora contra o Vasco e depois volta no Allianz com gramadinho zerado, já contra o Mirassol. Gramado ontem, horroroso. Meu Deus, com toda a chuva, com todo o Novo perdão. Horizonte. Olha lá, o Reinaldo. Vamos falar do campo de grama. Depois quer falar do tapete sintético. Ontem não teve futebol, bola rolando. Depois querem falar, para. Realmente, ontem a grama natural deixou a desejar. De fato, não teve. Não escoou, não drenou. Mas a comparação não é um campo de grama ruim com um sintético bom. Não. Né? Acho que Não importa se é ruim ou bom. Aliás, não importa se é sintético ou natural. O que importa é ruim ter ou bom. drenagem. Exatamente. Ter drenagem. Exatamente. Ó, vai deixando o seu like, se inscreva no canal. Eu vou chamar duas sonoras importantes na sequência. Que são de dois caras, né? O Paulinho dizendo que o ano é promissor, principalmente pra ele como profissional. É um jogador jovem, que tem lenha pra queimar pra caramba ainda no Palmeiras. E também do Tigrinho, que pode ficar fora aí nas próximas semanas pra poder tratar direito do que aconteceu. Porque, só lembrando, o Tigrinho apanhou uma barbaridade no São Paulo, contra o São Paulo. O clássico majestoso foi, o Choque Rei, perdão, foi um absurdo. É o tornozelo, né? O que apanhou o Vitor Roque é piada contra o São Paulo. E aí ele ficou mal das pernas realmente, ficou fora do jogo, né, da titularidade no primeiro jogo da final. E voltou ontem à titularidade. Foi importante, fez o gol, pode-se dizer, o gol do título, o gol que fechou a tampa do caixão lá. E do Novo se não Horizontino. fosse uma final, não estaria em campo. Não estaria em campo, provavelmente. Vai ficar de fora contra o Vasco, muito provavelmente não viaja pro Rio de Janeiro. Mas eu quero ouvir na sequência Paulinho, que é um cara que tá há muito tempo fora e que vai voltar e que quer voltar. E também o Tigrinho, para fazer aí a análise desses dois jogadores importantes que disputam, inclusive, posição no ataque do Palmeiras. Não, então, a gente está respeitando o protocolo, é claro. Desde quando eu fui fazer a cirurgia, estava bem claro de que eu ia ter que respeitar todo o processo,
para justamente não ter uma nova recidiva. E eu já estou na transição física, já estou trabalhando no campo, né, forte, cada semana aumentando a carga. E depois da data FIFA eu vou estar pronto para ser relacionado. Esse ano promete? Esse ano promete com certeza, né? Vamos buscar coisas grandes, trabalhar primeiramente para isso e para conquistar as coisas que a gente merece. Bom, muito feliz, primeiro agradecer a Deus, como sempre faço. Às vezes tem que ser no sacrifício, jogar uma final como essa também, ajudar o Palmeiras da melhor forma possível. Hoje tá podendo contribuir, jogar minutos, fazendo gol, fico muito feliz, orgulhoso. Tomei uma pancada contra o São Paulo, não pude jogar o primeiro jogo da final, tava doendo muito meu pé, e vem jogando, às vezes com remédio, mas estou muito feliz em realizar de conquistar meu primeiro título com a camisa do Palmeiras. Tá aí, Palmeiras é isso aí, velho. Palmeiras é isso aí, tem que querer jogar no Palmeiras. Não adianta. Tem que querer. É uma parada que parte do jogador também. Vem do atleta. E parte do Vitor Roque, parte também do Paulinho, que tem as minhas contestações, já está muito tempo parado, respeitando o protocolo, mas causou prejuízo, né? Por enquanto é um prejuízo para o Palmeiras ainda, o Paulinho, mas vai ter esse retorno técnico muito em breve, Tor. No caso do Paulinho, tá sendo feito com muito cuidado, o pessoal tá demorando muito cuidado pelo que aconteceu ano passado, né? Que ele voltou, não tô dizendo que acelerou, mas primeiro que fisicamente ele voltou bem abaixo, independentemente de ter se contundido. O forte do Paulinho é justamente explosão, né? Velocidade, jogador muito intenso, e se você não tá ali na ponta dos cascos, você não consegue render. E o Paulinho, pegando a bola, tocando de lá, não é o Paulinho. O prime do Paulinho passa longe disso. Então, acho que está sendo feito com muito cuidado. Estou muito curioso para ver a volta do Paulinho Campos. Acho que todo mundo está curioso para ver como que ele vai voltar. E assim, quando ele fala depois da data FIFA, é logo ali, final desse mês. É verdade. Final desse mês. Ou seja, eu acredito nele entrando, ganhando minutagem, entrando aos poucos. Mas é um cara que, se jogar perto do que jogou no Atlético, vai acrescentar demais e vai ser outra dor de cabeça. Em relação ao Vitor Roque, mano, eu não vejo ele atuando, ou pelo menos, talvez viaje, mas ficar no banco só em extrema necessidade. Ele tomou uma pancada no tornozelo contra o São Paulo, nitidamente não se recuperou, e ele precisa estar inteiro. Ele vai ter, eu já falei a sequência aqui, 4 jogos em 10 dias. É surreal. E aí tem um agravante ainda. O Vitor Roque espera, quem sabe, uma convocação. E aí tem a data FIFA, sim, que seria as datas mais importantes da carreira do cara, que são jogos que podem definir ou não a ida dele, de outros jogadores, para a Copa do Mundo. Então, se existir um planejamento de carreira dele, tem um planejamento de carreira dele. E é o tudo ou nada do cara. E o planejamento do Palmeiras. Qual que é o planejamento do Palmeiras, acredito eu? Aproveitar essa fase do brasileiro, abrir uma gordurinha uma frente, porque o Flamengo ainda tá lá atrás. E o Cruzeiro mais lá atrás ainda. E quem tá logo atrás não vai ter força. Não sei, São Paulo, Corinthians, enfim. Força. Então vamos abrir uma frente. Então o Palmeiras tem... Agora é hora da gente, né, fazer um sprint nesse Campeonato Brasileiro. E qual que é digamos assim, a prioridade do Vitor Roque? Mano, se recuperar 1 ou 2 jogos, depois voltar bem e buscar uma convocação. Então eu quero ver como que isso vai ser decidido, né? Galera elogiando muito o Tigrinho, mas tem mensagem aqui também pro nosso professor Fernando, um abraço principalmente do Marcos Inoquida. Abraço, professor Fernando, você é o cara. Tuti Batista, o grande Fernando Alves Firmino, me ensinou muito do que sei. Teve muito professor, avante palestra, é campeão. Esse começou no Sportsnet também. O Tuti mandou também, inclusive, falou que tava em campo ontem e ali nem com a melhor drenagem do mundo. Choveu muito, realmente. Tem isso também, né? O Megaluri chamou o Paulinho de Paulinho Goró. Falou que o Tigrinho é um baita atacante também, atacante do Hexa. O Luiz Carlos concorda. O Alex Ferraz é uma declaração... A disputa é dura, hein, do Hexa aí. Depois eu quero até ouvir o professor, porque é o seguinte, todo mundo, o Vitor Roque vai, Mano, ele tá com uma disputa. Você ainda citou o Caio Jorge, mas tem uma galera da posição jogando muito. Duríssimo. A disputa tá boa, hein, cara? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O Alex Ferraz também mandou aqui, Jogador bom, Alex Ferraz.
Jogador bom, joga em qualquer tipo de piso, campo, quadra, gramado sintético, natural e pronto. Passando disso, é puro discurso de jogador fim de carreira incompetente. Aí, opinião do Alex Ferraz, Palmeiras sabe jogar no sintético, natural e na piscina também. Ele completa realmente. Ó, vamos falar então dessa possível convocação do Tigrinho, né? De tudo isso que pode acontecer. Mandaram até uma convocação aqui. Tem gente mandando aqui, ó. Os atacantes, né? O Megaluri mandou o ataque da seleção Estevão Hendrick, Vitor Roque e Vini Júnior. Uma vez que o Rodrigo se machucou, infelizmente, pra mim é uma das maiores decepções, inclusive, pra essa Copa do Mundo, é essa lesão do Rodrigo, porque é um cara que sabe jogar no comando de Ancelotti. E o Ancelotti estava montando um esquema pensando na posição dele. No Rodrigo, exatamente. Ele era uma das peças-chave no esquema do Ancelotti. Jogaria, entre aspas, sem um 10, mas o Rodrigo é um coringa no ataque da seleção brasileira. E como é no Real Madrid. É que negócio, jogador multifacetário, né? Exatamente. E aí, professor, agora o seguinte. Palmeiras foi campeão estadual, né? Com méritos, é verdade. Vitor Roque importante. Flaco Lopes, então, nem se fala. Flaco Lopes decidiu o jogo daqui, decidiu contra o Corinthians também, tá? Fez o gol do Clássico jogando na Arena Corinthians. Cara, o Flaco Lopes foi um absurdo nesse Campeonato Paulista. Jogou muita bola. Pra mim, é o melhor jogador do Palmeiras nesse Campeonato Paulista. Tá na Copa? Tem que estar. O Flaco Lopes tem que estar na Copa. Hoje pode-se dizer que o Flaco Lopes é um dos melhores atacantes da Argentina? É o melhor centroavante argentino atuando no futebol. Centroavante argentino. E ó... Vou te falar, se o Higuaín disputou uma Copa do Mundo, o Flaco Lopes não disputar é um tapa na cara. Eu vou até te cumprimentar. Você é louco. O Higuaín é uma das maiores aberrações do futebol mundial. Encontrei alguém que concorda comigo. Ele consegue ser horrível, o Higuaín, e foi pra uma Copa do Mundo. Se o Flaco Lopes não for, mas depende do contexto. É piada. Né? Depende do contexto. Qual é o contexto? O Higuaín é o Marcos Pardalzinho que fala espanhol. Qual é o contexto de você ter no elenco da Argentina que tinha Higuaín, que poderia ser campeão do mundo, inclusive jogando no Brasil, e não foi graças a ele. Graças a ele. Tinha Tevez no elenco, tinha o Agüero no elenco, e tinha o fraquíssimo Higuaín. Além, óbvio, de Palácio, na época, no auge do Boca Juniors também, né, jogando muita bola, também no elenco. E o Higuaín fala, se o Flaco Lopes não for pra outra Copa... posição. Você sabe que tem um negócio interessante, esse negócio do... O pessoal agora comentando muito por causa da fase do Vitor Roque e tal, fala, o Vitor Roque na seleção, se ele é selecionável. Eu até consigo enxergar ele selecionável, lógico, eu não enxergo ele titular da seleção. Hoje eu não consigo visualizar. Titular eu não consigo visualizar isso. Mas pode estar no elenco. Respeita a brincadeira da galera aí, tal, sim, a galera tal. Mas assim, falando sério, eu não acharia exagero ele estar entre os selecionáveis. Não acharia. Exagero eu não acho. Sim. Eu não acho exagero. Ele tá no selecionável. Pra mim tá na briga. Tá na briga. Mas, ó, é que nós pegamos assim, aí entra naquela coisa, né? Até pegando assim, a gente tem uma mania que a gente incorporou, até o Nelson Rodrigues fez isso com muito brilhantismo, que é aquele negócio da síndrome do cachorro vira-lata, né? A gente da Copa de 50 pra cá, a gente incorporou isso com uma maestria incrível na cultura brasileira. O brasileiro, ele... Se você perde, você é vice, você é lixo. Você só é bom se você ganha. E quando você traz isso pro jogador de futebol individualmente indo pra uma seleção... Todo mundo fala que a safra é ruim porque o Brasil... usa como parâmetro o Brasil ter perdido 2 Copas. E aí agora eu vou dar aquela declaração impopular. Nós perdemos 2 Copas também, porque o grupo talvez não fosse tão qualificado quanto se esperava e porque eu não vejo o Tite nunca vi o Tite como um treinador em condição de comandar uma seleção brasileira, tá? Eu sei que um monte de gente, ninguém vai concordar isso comigo, só eu tenho essa opinião no mundo. Todo mundo acha que estava certo ele ficar 2 Copas, mas eu não concordo, nunca concordei dele ter ido para a primeira, mas enfim, vida que segue. Só que se a gente vê o futebol mundial hoje, nós temos jogadores brilhando de ótima qualidade em todas as ligas, quase todas as ligas de primeiro escalão. Tirando a Alemanha, que eu acho que não tem nenhum brasileiro arrebentando,
Na Alemanha não tem. Só tem o Ian Couto no Borussia, né? Tem ele, vai. Mas não é Mas, dizer por que exemplo, tá arrebentando é demais. É, Mas ele é arrebentando titular tá. do Borussia Dortmund. Mas você tem, por exemplo, você tem na Premier League bons talentos brasileiros. Sim. Você vai na Espanha, tem bons talentos brasileiros. França. Na França você tem. Itália. Na Itália, no Campeonato Brasileiro. Então, como assim? Onde é tão desastrosa essa geração? Que todo mundo pinta como se fosse uma hecatombe, como a gente estivesse brigando com a Venezuela, Burkina Faso e Tanzânia pra ir pra uma Copa. Será que tá tão ruim assim? Eu acho assim. Eu acho que falta trabalhar um pouquinho. Não tô falando que a gente tá com... não estamos com nível pra ser campeão do mundo? Não Mas sei. aí é futebol, são 8 jogos, né, Tortinho? Agora são 8 jogos. Né? Uma coisa são valores individuais e outra coisa é você fazer coletivo. Desses valores o coletivo, né? A gente teve exemplos recentes aí, né? Bélgica, você pegava os jogadores, você punha no videogame, nossa, Bélgica. Mas não dava liga, né? Faltava um trabalho. Joga como ali. nunca, perde como sempre. Courtois e De Bruyne ficou difícil. Meu Deus, você vê tinha o Vini do Real, Vini da seleção, por muito tempo. Porque eu acho que faltou um trabalho de comissão técnica mesmo para colocar os caras na melhor posição. Você via, o Vini joga muito, sim. Você via ele na seleção do Dorival, ele era outra posição. Essa é a minha grande crítica. O Rodrigo marcando lateral, ou seja, é você aproveitar as peças. Agora, falando em seleção de convocados, eu acho que é uma parada dura pro Vitor Roque, porque a gente tem que analisar o que os caras estão fazendo. Com quem ele concorre, né? Hã? Com quem ele concorre. Com quem ele concorre. Os caras numa liga superior, o que os caras estão fazendo. Eu acho que João Pedro é uma presença certa e provavelmente como titular. Eu vejo o Igor Jesus fazendo numa fase... O Igor Jesus, atual artilheiro da Liga Europa, jogando muita bola. No Nottingham Forest, né? Gol, assistência, tá voando. Jogando muito. Vejo o Richarlison como aquele jogador de confiança. Eu não vejo o Ancelotti na lista abrir mão. Infelizmente. Eu tô falando de uma realidade, não tô falando que eu gosto. Então são todos esses concorrentes. E o Endrick, o que não falar do Endrick, que é um dos principais concorrentes do Vitor Roque, jogador que fez uma movimentação no mercado polêmica, mas se viu acertada. Essa saída, ele não tinha espaço no Real Madrid, foi pro Lyon e tá fazendo um trabalho fantástico no Lyon. Agora, em relação ao Flaco Lopes, aí eu já tenho um pouquinho mais de objeção, porque eu acho que ele pode estar na lista dos 26 da Argentina. Para mim seria um golaço já para ele. Ele dá uma opção que a Argentina não tem de jogador, mas eu vejo com o ataque da Argentina muito forte. Muito forte. Mas eu não vejo o Flaco como um titular, tá, Torto? Eu também não vejo ele como titular. Quando eu perguntei, ele estar no grupo. Sim, no grupo. No grupo, ele ir para a Copa. De centroavantes da Argentina na fase. Não. Aí a gente tem Lautaro, Julian Álvares. Titular não. Acima, Titular não. Eu falo assim, ele carimbar o passaporte e ir para a Copa. Ele estar no grupo. Eu acho que vai estar no elenco. Não vamos esquecer que até por questão física, de idade e tudo mais, hoje em dia o Messi já não é aquele meia. O Messi é o segundo atacante. Sim. Então quem vai jogar com o Messi? Temos o Julian Álvares, que jogou muito, inclusive muito jovem na última Copa e tá rendendo ainda com o Atlético de Madrid, tá muito bem. Joga muito. Tem o Lautaro, que é um cara que não dá pra mas destacar. esse São jogadores que pra mim sim. estão nem acima. cabe na conversa. Que pra mim entra na mesma questão quando fala assim, a possibilidade do Vitor Roque estar na seleção. Eu nem considero ele perto de ser titular, de forma nenhuma. Pra mim é aquele negócio, estar no elenco, sabe? A grande vitória ter só o passaporte carimbado. E depois você depois briga. Depois é futebol. Depois é futebol. Exato. Agora, tem informação da seleção brasileira aí também, produção? É isso mesmo? Aí, ó, Neymar é poupado diante do Mirassol em jogo no qual seria observado de perto por Ancelotti. É amanhã o jogo, né? É o jogo que abre a rodada. Amanhã, Camisa 10 treinou normalmente no CTR Pelé, mas seguirá fora da partida dessa terça pelo Brasileirão para controle de carga física. Então tá aí. Apesar de que eu acho... Ancelotti vai ver quem? Lesão, João Basso. Exatamente. Com a lesão do Rodrigo, é inevitável que o Neymar vá, gente. Inevitável. Isso aí é... Cara, sabe que é um negócio assim? Só se eu estiver muito enganado. Outro dia eu fiz até um comentário, até gravei um comentário sobre o Neymar, que é assim... Eu não entro mais na questão do Neymar pessoa, tá? Não entro mais nesse debate.
Mas o Neymar, tecnicamente, eu não discuto. Não compensa, né? Nem O Neymar fora não compensa. Nem compensa Ele mais. não ajuda a gente. É perda de tempo isso aí. É gastar saliva e acender vela pra defunto ruim. Exato. A informação que nós temos, inclusive, Ah, a convocação é dia 20... Dia 16? Segunda-feira, né? Dia 16, o Neymar já estava na pré-lista e o Ryan também, que joga no Bournemouth. Não lembramos do Ryan, que Ryan esse tá- lance de São atacante. novidades, tá? Que você não testaram. cara, olha só como é que o negócio tá Chegou complicado. chegou na Premier League como se estivesse no quintal de casa, mano. Exatamente, É. não tem como não falar. Você falou isso agora da Premier League. É um negócio que se a gente vê os últimos meses, é impressionante como o Estevão se adaptou bem ao Chelsea, né, cara? Joga futebol onde quiser. Cara, é impressionante. impressionante, Não, cara. gênio, é monstro. Ele se Vai adaptou evoluir de uma muito forma. e- O treinador mesmo, Monstro. outro dia eu tava assistindo a entrevista. Muito diferente. Que tem aquelas entrevistas da TV deles, né? Da Chelsea TV lá e tal. E aí eles fizeram tipo uma mesinha redonda só com a comissão técnica. Aí o torcedor ia pegando. Eles chamaram 4 torcedores, ia jogando umas figurinhas lá pra eles. Lá, e rapidinho eles iam dando opiniões. E eles falaram como eles se surpreenderam. Até que isso chegou essa semana, tá? A notícia saiu no dois jornais ingleses. Esta semana o Chelsea vai estar revendo o contrato do Estevão para dar um bônus para aumentar a multa dele. Porque o Chelsea está preocupado com os clubes europeus, né? com os outros concorrentes vindo para cima dele para tirar ele do Chelsea. Então o Chelsea já está preparando para blindar ele financeiramente, dar um plus lá para conseguir aumentar a multa dele, que já não é baixa. Que a multa dele já é uns, como diria o nosso querido ex-treinador do Corinthians lá, já é uns 4 caminhãozinhos já, hein, velho? Ó, Maria Socorro manda aqui que, com todo respeito, o Neymar Júnior deveria se aposentar. Ele não é mais jogador. Faz tempo agora. Quem? Faz tempo. Ah. O Neymar. Não, mas ele Agora virou ele falou que em figura dezembro pública. ele vai reavaliar. Se aposenta. É que o Neymar é assim, tecnicamente eu não discuto o Neymar. Tem 2 fatores que eu acho que tem que eu até comentei isso outro dia. Agora, Tem 2 questões que eu acho que a gente tem que ponderar sobre o Neymar. Uma, se o Neymar tem compreensão do papel que ele pode exercer dentro da seleção, Sim. não querendo ser titular, que ele tem que entender que ele pode sim haver uma grande peça de liderança dentro do grupo. Se ele conseguir compreender isso, show de bola. Segundo, se ele vai ter compreensão da dificuldade física que ele está enfrentando. Se ele tem essa... Eu não sei se o Neymar tem essa compreensão. Porque o Neymar passou por 3 lesões nos últimos anos. Gente, não tô defendendo o Neymar, tá? Mesmo porque eu tenho muita restrição contra o Neymar, sempre tive. Mas assim, o Neymar passou por 3 lesões muito sérias. Não é brincadeira o que ele passou. Independente disso ou daquilo. Mas eu acho que assim, se o Neymar entender essas 2 questões... O Ancelotti pode convocar ele cegamente. Agora, se o Neymar vai vir na prepotência, que ele achar que ele é a última bolacha do pacote, que ele tem que ser o titular absoluto, capitão, a faixa, o dono da bagaça toda, cara, aí já complicou. Aí já complicou. Não é o lugar dele. Agora, antes da gente encerrar o nosso programa, eu vi muita gente tratando de uma forma muito cômica o que aconteceu ontem no Mineirão. Eu tenho medo dessa história, hein? Tratou de uma maneira muito engraçadinha o que aconteceu ontem no Mineirão, que pro futebol não tem benefício nenhum. Olha o Everson, mano. Cara, isso é um negócio, nem na Várzea eu Uma nunca vi isso. atitude ridícula do Everson, né? Que é um ser humano, errou. Como todos os outros que estão aí, erraram também, né? O Cruzeiro ganhou na bola e na porrada, porque bateu em todo mundo lá também. O Atlético tava perdidinho também na pancadaria ali. Então, se for pra fazer uma avaliação, né? O Atlético perdeu na bola e na porrada também. E eu quero dizer uma coisa pra vocês. Ontem foi a volta da torcida dividida no Mineirão. Numa final de estadual, de 2 camisas, assim, importantíssimas. São 2 campeões continentais, né? Atlético Mineiro e Cruzeiro. E proporcionaram pra gente cenas como essa daí, né? Ridículo, na minha opinião. Um exemplo horroroso. E depois não adianta ficar fazendo campanha de paz nos estádios, viu? Depois não adianta, né? Ficar com camisetinha de torcedor que morreu em estrada, em pista, né?
por violência de torcidas organizadas, desorganizadas, comuns, violência no geral, né? Seu Hulk, um pai de família, 40 anos nas costas, um dos jogadores mais bem pagos, inclusive, há muito tempo no Brasil. Caio Jorge, né? Que tem que provocar mesmo, que ganhou, meteu camiseta, calma que o pai tá chegando. Isso aí, cara, é maravilhoso. Isso é o futebol. Isso é maravilhoso. Seu Lianco, um falastrão de primeira qualidade, né? Ele só entrou pra causar. Impressionante. Impressionante. O que fala o Lianco é um negócio incrível, mas tomou porrada também ontem, né? Foi uma das cenas mais vergonhosas do futebol brasileiro nos últimos 40 anos, tá? Foi ridículo. Ridículo o que aconteceu. Ridículo. Bem feito pra quem apanhou. Bem feito quem apanhou. Quem tomou na cabeça, quem tomou na cara. Bem feito. E pra quem bateu, que vergonha. Ó, e Vergonhoso. tomara que a punição não seja levada para número de jogos. Tem que ser em dias trabalhados. Ah, sim. Porque se for em número de jogos para pagar no campeonato estadual do ano que vem, a maioria não vai estar jogando no Campeonato Mineiro. Não é possível Passa que... todo mundo impune. É. Agora tem que ser uma punição muito severa em dias trabalhados. Não é possível que o Ministério Público não vai intervir numa parada dessa. Não, tem que intervir, cara. Porque, ó, isso é uma das Não é maiores... possível isso. Juro, hoje, se você abrir todos os jornais especializados do mundo, nós viramos motivo de vergonha mundial hoje por causa disso. Falar que isso é normal? Normal Não, tem não gente é. que me chama... Lembrando que também, ó, não os jogadores, mas que eu brinco que eu falo que é o maior clássico do planeta, Rangers e Celtics, Aham, sim. o pau comeu entre as torcidas. Não sei se alguém viu as cenas. Não, sempre quebra o pau. Foi Todo ano. um negócio assustador. Sim. Cara, jogaram uma criança por cima da mureta da arquibancada. Impressionante. É horrível o negócio, as cenas. É muito feio. Mas o que aconteceu no Mineirão ontem, e não foi pior, porque os seguranças não compraram a briga e não entraram na porradaria. Foram mais bem treinados. Foram né? mais. Não, os seguranças foram É. mais politizados do que os jogadores. Exatamente. Porque se eles entram na porradaria, tinha nego internado hoje. Ô, Tinha Toto, nego internado foi hoje. assim, eu vi muita gente tratando com muita cômica isso, né? Mas eu achei assim, eu até me surpreendi no começo, falei, caramba, a pancadaria comeu mesmo. Foram minutos de pancadaria. Sim. Não foi um soquinho ali, uma escapada ali, uma voadora. Não foi isso. O pau quebrou, irmão. Bom, os números estão aí, né? As imagens estão aí. 23 jogadores expulsos, como você falou. Se analisar a súmula, pode ser mais alguns jogadores. Multa, obviamente, o ano que vem volta o campeonato. Muito jogador não vai estar em campo, quem tiver nos seus devidos clubes. E vergonhoso, né, cara? Nem tô entrando naquele negócio... Ai, tem que dar o exemplo, mas, pô, você imagina você ali, flor da pele, a maior rivalidade do estado, torcida dividida, você vendo esse entre aspas, espetáculo, né, mano? Que ninguém tá ficando, né, vamos falar, pagar a regra, ninguém vai pagar a regra. Mas assim, mano, passou do ponto, né? Você tem um lance mais ríspido, outro, mas quando é generalizado assim, muito feio, cara. Realmente Não, uma cena foi horrível. A lamentável. galera brinca, até dá um destaque pro comentário do Alex Ferraz, né? Porque daí o espectador pode falar o que ele quiser, mas ele ressaltou aqui que nem o Thanos bateu tanto no Hulk. Cara, o Hulk isso me surpreendeu, inclusive, o quanto que o Hulk apanhou mesmo, mas bateu também. Agora o Depois ele Lianco- soltou nota, né? Ele deu entrevista, falando que não é exemplo para as Não crianças. adianta, irmão. Depois abre o portão do estádio lá. ó. Olha isso, Olha cara. isso, ó. Que coisa horrorosa isso, cara. 23 expulsões e um gol. Caio Jorge. Meu, o Caio Cara, Jorge eu tava na pegando o provocação relatório, perfeita. eu peguei o relatório, eu baixei essa súmula na íntegra. Cara, o relatório dela dá 4 páginas, cara. Que loucura. É muito... Cara, vai ter trabalho. Impressionante. Ó, que a CBF tome uma providência. A CBF tinha que intervir na Federação Mineira pra exato. tomar o cabo dessa situação aí. Que o Ministério Público intervenha nisso. Porque depois não adianta ficar pedindo paz nos estádios com camisetinha homenageando o nome de torcedor morto. Ó, porque vamos lembrar um episódio aqui. Se a CBF, ela não assumir, intervir, passar por cima da autoridade da Federação Mineira e não tomar atitude, vai passar pano igual se passou pano naquela confusão Palmeiras e Corinthians que teve aqui no Morumbi. Sim, sim. Vai ser aquilo lá, passaram o pano. Porque não aconteceu nada, um pegou 2 jogos, outro pegou 3 e ficou por isso mesmo. Não aconteceu nada.
ou se toma uma atitude, punir os caras severamente com dias de trabalho, afastamento, multar clube, multar todo mundo, cara, mas assim, baixar um sarrafo forte, pra dar exemplo, porque senão os caras não vão... Porque tem uma coisa que nós temos que lembrar, todo mundo é rival, mas ninguém pode ser inimigo. Você pode ali... eu tive um entreveiro com o Torto aqui e tal, tretamos ali, discutimos, mas saímos, abraço, vamos lá, vamos tomar uma cerveja nós dois juntos ali, vamos bater um papo, tal, acabou, beleza. Morre ali dentro, cara. Agora, você transferir tudo isso pra que aquilo ali não é discussão, aquilo ali foi uma guerra campal, briga de boteco, briga de marginal. É isso que aconteceu no Mineirão. O que aconteceu no Mineirão foi briga de marginal. Coisa ridícula. Tinha criança assistindo aquilo, gente assistindo na TV. É uma plataforma, você tá vendendo violência pro mundo inteiro. Com perdão da brincadeira, os caras falam, parecia um torneio de UFC. O UFC tem regra, cara. Exatamente, não é briga, é luta. Ali tava literalmente, se morresse ninguém tava nem ligando, se arrancasse sangue ninguém tava nem ligando. Coisa vergonhosa. Foi terrível. Bom, eu quero primeiramente agradecer a presença do professor Fernando Alves Firmino mais uma vez. Grande professor Fernando. Mais uma vez, brigadão. Eu que agradeço, obrigado a todos. Se eu posso fazer um jabazinho rapidinho. Claro. Queria convidar todo mundo para sempre acompanhar o Sportsnet, tá? 26 anos aí na luta aí. Quem quiser, por favor, acompanhe o Portal Democrático do Esporte, a rádio mais amiga do Brasil. Vem com a gente, acompanhe, vai ter novidades em breve. E de vez em quando assistam meus vídeos lá da coluna Nó Tático, lá que eu tô retomando ela aos pouquinhos. Pode vir aí que a gente vai bater uns papos. Pode mandar pergunta também que eu respondo lá. É isso aí, então, Fernando Alves Firmino e Tortinho, não vamos nos despedir. Daqui a pouco tem, sabe o quê? Campeonato Egípcio. Sim. El Gaish Al Ahly, conhecido inclusive da torcida do Palmeiras, do Corinthians, estará em campo hoje, buscando inclusive a vice-liderança. O maior da África. É, o maior da África mesmo, buscando o 49º título egípcio nessa temporada. 4h15 abrimos a transmissão, 4h30 a bola rola e você não pode perder ao vivo exclusivo com imagens gratuito, narração em português para você ligado aqui na tela do Link Esporte Clube. Tortinho, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Daqui a pouco estamos com o nosso Egitão, o Cleopatrão. Vem com a gente que tá na reta final, hein? Campeonato Egípcio na reta final, jogaço. Até já, então. Pra você que tá ligado na nossa transmissão, na nossa live, deixa o seu like, vai se inscrevendo no canal, na saída também vale. E eu espero vocês às 4h30 com Al Ahly e El Gaish ao vivo, aqui junto com a gente. Valeu, um abraço, tchau, tchau, fui, é nóis!